Você já se sentiu incomodado ao ler certas partes da Bíblia? Imagine abrir as páginas das Escrituras esperando encontrar mensagens de paz e amor e dar de cara com relatos de guerras sangrentas, cidades queimadas e povos inteiros destruídos em nome de Deus. O choque é inevitável. Como conciliar o Deus que está escrito lá em João 3,16, que ama o mundo inteiro, com o Deus que está lá em Josué, que ordena batalhas impiedosas? E aqui está um detalhe curioso. O próprio livro de Josué afirma que nunca houve um dia como aquele quando o Senhor lutou por Israel. Isso está lá em Josué 10,14. Ou seja, a Bíblia não tenta suavizar ou esconder esses textos, pelo contrário, ela coloca eles em destaque. E é exatamente isso que torna essa pergunta tão urgente. Que Deus é esse que guerreou em Canaã? Será que ele é o mesmo Deus que pregou o amor no Sermão do Monte? Se essa tensão já te deixou perplexo alguma vez, fica comigo até o final, porque a resposta ela não apenas resolve um aparente conflito aqui, mas ela revela algo poderoso sobre o caráter de Deus e a luta espiritual que você também enfrenta hoje. Sabe, as guerras em Josué não foram simples conquistas humanas, mas parte do plano redentivo de Deus. Em Josué capítulo 6, o verso 2, Deus disse assim: "Olha, entreguei na tua mão Jericó, o seu rei e os seus valentes." Em Josué capítulo 24, verso 18, o povo reconheceu: "O Senhor expulsou diante de nós todos os povos." Essas batalhas eram um juízo contra Canaã, cuja maldade ali era extrema naquela época. Levítico 18 detalha práticas abomináveis como incesto, idolatria, sacrifícios humanos. Deus já havia anunciado em Gênesis 15, verso 16, que a medida da iniquidade dos amorreus ainda não estava cheia. Séculos depois o juízo chegou para eles. Deuteronômio capítulo 12, o verso 31 é explícito. Eles queimavam até os seus próprios filhos e as suas filhas em fogo aos seus deuses. Essa não era uma guerra comum que estava acontecendo ali, era Deus intervindo diante de uma sociedade que sacrificava crianças como forma de culto. Sabe, arqueólogos encontraram restos de crianças queimadas em urnas ao redor de Canaã, confirmando que esse horror era uma coisa real. Mas quando a gente olha para a Bíblia mais perto, nós percebemos que o quê? Deus é amor. 1 João 4,8 diz isso muito claramente, mas também é fogo consumidor. Em Êxodo 34, verso 6, descreve Deus como compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e grande em amor. Mas o verso 7 completa essa história, não que ele inocenta o culpado. Sabe, Salmo 7, verso 11 declara: "Deus é justo juiz, Deus sente indignação todos os dias." E em Deuteronômio 9,4, Deus alertou Israel: "Não é por causa da sua justiça que o Senhor te dá a terra, mas pela impiedade dessas nações." Deus estava fazendo justiça, ou seja, Israel não venceu por mérito, mas porque Deus estava executando justiça contra o mal. Quando você pensa, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, quando os aliados entraram em campo de concentração e libertaram os prisioneiros que ali estavam, aquilo foi guerra, mas também foi justiça. Havia um mal tão profundo que precisava ser parado ali naquele momento. Assim também, nas guerras de Josué, Deus não agiu como tirano, mas como juiz diante do mal intolerável daquela época. Quando nós olhamos, por exemplo, Josué não é apenas uma história antiga, mas um retrato da batalha cósmica. Apocalipse capítulo 12, verso 7, pode ser visto nesse contexto. Houve batalha no céu. Miguel e seus anjos batalhavam contra o dragão. Efésios 6,12 lembra: "A nossa luta não é contra carne e sangue." O nome Josué em hebraico é o mesmo que Jesus. E Yehoshua, o Senhor é sua salvação. Assim como Josué levou o povo a Canaã, Cristo nos conduziu a Canaã celestial. Se Josué não tivesse dado descanso, Deus não teria falado de outro dia. Resta, portanto, um repouso sabático para o povo de Deus, está lá em Hebreus. Ou seja, Canaã era apenas um símbolo da vitória final em Cristo que aquele povo teria. Josué 5 descreve um encontro enigmático. O príncipe do exército do Senhor aparece a Josué com uma espada desembainhada. Muitos estudiosos entendem nesse momento que era uma manifestação do próprio Cristo. Sabe, isso conecta Josué
diretamente a missão de Jesus, liderar o povo de Deus à vitória final. Quando nós olhamos para essa parte final, se lermos Josué de forma superficial, podemos nós cair em perigos extremamente perigosos. Ao longo da história, pessoas usaram esse livro para justificar cruzadas, colonizações e até genocídios. Mas Jesus foi muito claro: o meu reino não é desse mundo, ele disse lá em João 18. Sabe, a ira do homem, ela não produz a justiça de Deus, diz Tiago 1:20. Sabe, quando nós olhamos para Romanos, a gente encontra: não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Quando nós olhamos para a história, eu quero contar para você uma história real que eu me lembro. Miroslav Volf, sobrevivente da guerra lá nos Balcãs, ele viu horrores, violência étnica e outras coisas, e ele afirmou assim: é precisamente a crença no Deus que julga, que impede os seres humanos de buscarem vingança infinita. Ou seja, o que ele quis dizer é: crer que Deus é o juiz nos liberta do ciclo interminável de violência. A justiça pertence ao Senhor, Ele é o único capaz de fazer a justiça completa. Primeira aplicação que nós podemos tirar do vídeo de hoje, do relato de hoje. A primeira coisa é: Deus luta por nós. O Senhor pelejará por vós e vos calareis, diz Êxodo. Assim como Israel não venceu por si, nós também não vencemos sozinhos. Segunda lição: o pecado é muito sério. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. A destruição em Canaã só mostra a gravidade do mal e nos alerta contra brincar com o pecado. Brincar com o pecado é perigoso. Terceira lição: Cristo é o verdadeiro Josué. Colossenses 2:15 diz assim: despojou principados e potestades e os expôs publicamente, triunfando sobre eles na cruz. Ele não luta com espada, mas com a cruz. A cruz é a maior vitória de Cristo sobre o pecado. Se você já enfrentou vícios, você sabe que precisa de uma força maior do que a sua para vencê-los. Se você já se sentiu injustiçado, sabe como é difícil não buscar vingança e deixar essa vingança ao Senhor. E Josué nos mostra que Deus luta em nosso lugar e que só Ele, somente Ele, pode julgar com justiça. Por isso, as guerras de Josué nos lembram que Deus não ignora a injustiça, mas a maior batalha foi vencida na cruz. Em Gênesis 3:15, o famoso texto início da aliança diz que o filho da semente, ali a semente, ele esmagará a cabeça da serpente. Somente Cristo pode acabar com o mal completamente. Apocalipse 19 descreve Cristo como cavaleiro fiel e verdadeiro que julga e peleja com justiça. Somente Cristo pode fazer justiça completa. 1 Coríntios 15 nos mostra que a graça, a vitória completa só vem por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Romanos 8:37 diz: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Esse é o verdadeiro gancho da nossa vida. O Deus que um dia guerreou em Canaã é o mesmo Deus que hoje luta em nosso favor e garante a vitória eterna em Cristo Jesus. O que é que você está precisando vencer na sua vida? Talvez alguém te injustiçou, alguma coisa aconteceu e você até hoje tem sede de vingança. Mas hoje, meu amigo, minha amiga, eu recomendo para que você deixe essa vingança para Cristo. Não é fácil, é uma luta, mas Ele é o único capaz de fazer a vingança completa. Ele é o único capaz de fazer a vingança plena. Ele é o único capaz de extirpar o mal dessa terra. Deus é o único capaz de acabar com o mal. E Ele fez isso lá na cruz e completará a sua missão quando Ele voltar para nos buscar. Mas se eu ficar com a minha sede de vingança presa em mim, eu muito provavelmente não conseguirei viver esses últimos dias com Cristo. Viver lá no céu com Cristo, porque a vingança nos destrói. A vingança é aquele famoso ditado: é um veneno que eu bebo esperando que a outra pessoa morra. No final, quem sai prejudicado sou eu. Eu preciso deixar a vingança nas mãos de Cristo. O que você precisa deixar nas mãos de Cristo hoje? Eu quero que você entenda isso. E comenta aqui embaixo, quem sabe, o que você precisa deixar nas mãos de Cristo hoje. Mas eu também quero saber mais uma coisa. Como é que você enxerga esse Deus, que é ao mesmo tempo guerreiro e ao mesmo tempo amoroso? Como é que você enxerga isso? Escreve aqui nos comentários. Vamos ter uma conversa sobre isso, vamos dialogar sobre isso. Eu quero entender melhor você. Se você tem um pedido de oração, escreve aqui nos comentários também. Quero orar por você. Interage aqui para a gente continuar conversando, desenvolvendo essa história, para a gente ir mais longe e se aprofundar nessa palavra, nesse livro sagrado que é tão especial. Que você possa deixar a Bíblia transformar a sua
vida, assim como eu tenho deixado ela transformar a minha. E vamos juntos, transformando dia após dia, deixando a vingança para o Senhor, porque Ele é o justo juiz. Vamos fazer uma oração, quero orar por você agora, antes de a gente terminar o vídeo. Querido Deus do céu, abençoa hoje essa pessoa que está aqui comigo assistindo esse vídeo, que a vida dela seja transformada, que ao ela falar da Tua palavra, ela possa ter profundidade. E se essa pessoa, Pai, foi injustiçada, se essa pessoa está buscando sede, está com sede de vingança, que o Senhor possa dar para ela tranquilidade e a paz, sabendo que o Senhor é quem faz a vingança, o Senhor é quem é o justo juiz, e o Senhor há de vingar todos nós no fim dos tempos, quando o Senhor voltar e acabar de vez com o pecado e tudo que ele representa. Que o Senhor nos ajude a deixar a nossa vida nas Tuas mãos, hoje e sempre. É isso que eu te peço em nome de Jesus, amém. Se você quer ver mais vídeos como esse, por favor, se inscreva aqui no canal para que eles continuem chegando para você e para as outras pessoas, para que essa mensagem chegue ainda mais longe, para que a gente possa ver Jesus voltar, sendo o nosso justo juiz e o nosso Pai de amor. Até o próximo vídeo.